Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus ao seu coração, queridos. Esse canal aqui ele tem o propósito de gerar uma cultura diária da leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque nós cremos que a palavra de Deus ela transforma o coração do homem. Tudo isso daqui é muito simples, queridos, é apenas um celular, uma mesa e um pão compartilhado diariamente. Então, se você entende que é relevante esse tipo de conteúdo para que chegue a mais pessoas, por favor, te peço humildemente, curte, comenta, segue o canal para você receber diariamente um vídeo de uma porção da palavra de Deus, ok? Nós vamos dar sequência porque hoje a porção é um pouco maior, são 4 capítulos, nós estamos estreando o livro de Josué. Aqui nós pegamos já os 5 primeiros livros da Bíblia, vimos a questão da libertação de Israel e a toda a sua peregrinação até chegar o momento das primeiras batalhas. Então nós estamos aqui muito empolgados e vamos extrair aqui muitos princípios, de enfrentamento, batalhas, conquistas, mas também depois no final de descanso. Então, os 4 primeiros capítulos de Josué, vamos começar com a porção de hoje. O do capítulo 1 é muito denso, dá para extrair bastante princípios. Esse capítulo se inicia com o Senhor fortalecendo o coração de Josué, ordenando para que ele seja forte e corajoso e pedindo para que ele comece a se movimentar, se preparar para que o povo de Israel comece a tomar um tipo de ação. Que tipo de ação inicial é esse? O Senhor pede para Josué começar a preparar o povo para que eles iniciassem a travessia do Jordão. Então o primeiro passo da ação é a travessia do Jordão. Deus confirma a Josué a extensão de toda a terra, todos os limites já prometidos anteriormente. Ele vai dizendo ali de norte, sul, leste e oeste qual é o tamanho da terra que Israel está habilitado e autorizado a conquistar. E também o Senhor ele fala para Josué, para que todas as missões fossem bem-sucedidas, Josué precisava cumprir um princípio, que seria o quê? Ler diariamente a lei do Senhor, entender, compreender, mergulhar. Ele devia fazer isso diariamente, todos os dias. Para quê? Para que tudo que Israel fizesse fosse exatamente bem-sucedido. E já entrando na finalização desse capítulo 1, vemos Josué comunicando aos oficiais de cada uma das 12 tribos para se prepararem, pois os exércitos agora seria o momento de atravessar o Jordão. Josué faz ali um relembrar aos gaditas, aos rubenitas e à metade da tribo de Manassés, o quê? O juramento que eles tinham feito a Moisés. Por quê? Porque essas 2 tribos e meias já tinham a terra conquistada antes da travessia do Jordão. Eles pediram isso para Moisés, foi autorizado mediante um pacto, uma aliança, de que mesmo que eles já tenham conquistado um pedaço de terra deles, eles iriam batalhar até que a última terra de Israel fosse conquistada. E ali Josué faz esse relembrar dessa aliança, desse juramento feito a Moisés, e todas as tribos ali se comprometem. Não, nós vamos atravessar o Jordão e nós vamos estar prontamente preparados para a batalha até que o último pedaço de terra seja conquistado. Ok? Esse foi o conteúdo do primeiro capítulo. Vem mais conteúdo no capítulo 2. E neste capítulo surge uma improvável protagonista. É isso mesmo. Eu estou me referindo a Raabe, a prostituta moradora de Jericó. Exatamente. Por quê? Porque aquela mulher ali se move debaixo de muita sabedoria e serviu como uma informante e auxiliadora de Israel, exatamente para a primeira batalha que eles iriam enfrentar além do Jordão. Olha que coisa impressionante. Aqui nós estamos falando Josué no contexto de enviar 2 espias para espiar a terra mais próxima além do Jordão, que seria Jericó. Então, enviando esses dois espias, eles têm a brilhante ideia de entrar numa casa de uma prostituta, porque as casas de prostitutas eram locais abertos para receber exatamente homens para o serviço. E ali, aquela mulher, movida de muita sabedoria, de muito discernimento, de um poder de discernimento impressionante,
ela recebe aqueles homens, em vez de entregar esses homens, os espias israelitas, ela protege e esconde esses homens dentro da sua casa. Olha que coisa incrível. Esta mulher improvável nos impressiona pelo quê? Pelo nível profundo de discernimento sobre o que estaria por vir. Vamos ler agora juntos o versículo 9 para a gente ter um entendimento maior dessa sabedoria daquela mulher que era prostituta. Diz assim, versículo 9: Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, falando de Jericó, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Olha que discernimento extraordinário dessa mulher. Ela entendeu, a primeira frase é: o Senhor deu essa terra a vocês. Quer dizer, uma mulher estrangeira, ela tinha mais convicção, mais discernimento, aquela prostituta, do que efetivamente a maioria do povo de Israel. Ela tinha a convicção de que aquela terra já tinha sido entregue para Israel. Isso é impressionante. Nós vemos aqui a convicção no coração dela, e ela tinha certeza que Jericó iria cair e que isso ia se estabelecer. Vendo isso, ela acaba salvando os 2 espias enviados por Josué e estabelece, juntamente com eles, uma aliança a fim de livrar, primeiro, a sua própria vida e também se estender esse livramento para todos os seus familiares. Então aquela mulher, movida apenas por uma sabedoria, um discernimento, um reconhecimento de que o Senhor é Deus e Ele é maior do que os outros deuses, fez com que ela fosse salva. Futuramente ela seria salva e salvaria também toda a sua família. Olha que impressionante. É impressionante. E mais adiante nós teremos mais impressões com essa mulher improvável que entra no meio da história de Israel. Gostou desse conteúdo? Vem muito mais no capítulo 3. E do capítulo 3, esse capítulo ele vai relatar, ele vai descrever a travessia do Rio Jordão efetuado pelo povo de Israel. O que aconteceu? Totalmente a seco. Isso é impressionante. Aqui nós vamos ter vários princípios, chaves espirituais ensinadas nesse capítulo 3. Ou seja, mais uma vez de forma sobrenatural, em semelhança ao ocorrido lá no Mar Vermelho com Moisés, agora ocorre no Rio Jordão com Josué. Então aqui nós temos uma transição de liderança. Assim como Moisés já tinha sua liderança estabelecida e reconhecida pelo povo de Deus, aqui o Senhor está utilizando uma circunstância caótica, difícil acesso, para quê? Para levantar e estabelecer uma liderança perante um povo. Ele está se utilizando disso. Então ali é dado instruções para que a forma da travessia. Josué libera essa palavra para que os levitas tomassem a arca da aliança sobre os seus ombros e passassem adiante do povo. E adiante do povo, numa distância de no máximo de 1 quilômetro, eles fossem caminhando até o Rio Jordão. Quando os sacerdotes, os levitas ali, colocassem a planta dos pés no Rio Jordão, o Rio Jordão ele se dividiu em 2 e obteve ali uma faixa a seco. Para quê? Para que o povo atravessasse. Esses levitas foram até o meio da posição ali do rio, a metade, o rio repartido, e Israel começou a passar seco. Isso é incrível. Deus fez mais uma vez, mais de 40 anos depois, ele usa um outro líder para chocar o quê? As nações ao redor e aumentar o nível de medo e de temor das nações inimigas. Porque a Bíblia aqui não relata, queridos, que Jericó ou que os povos ao redor viram ou ficaram sabendo daquilo que está acontecendo aqui no Rio Jordão. Mas certamente eles souberam. Por quê? Porque a prostituta Raabe, dentro de Jericó, ela sabia dos feitos que o Senhor tinha feito no Mar Vermelho e os grandes feitos que o Senhor tinha feito na jornada de Israel no meio do deserto. E aqui, com certeza, isso daqui serviu para consolidar a liderança de Josué perante o povo de Israel e para aumentar o temor e o medo dos povos, das nações inimigas ao redor. Isso é impressionante. Agora, para encerrar esse capítulo 3, eu gostaria de ler o versículo 5, que é uma verdade imutável e eterna, que a gente pode tomar como princípio para as nossas vidas. Olha só, versículo 5. Santifiquem-se, porque amanhã
o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Esse contexto aqui é Josué dizendo ao povo, olha, e Josué já sabia que o Senhor ia dividir o Rio Jordão. Então ele está falando, olha só, santifique-se hoje, porque amanhã o Senhor fará grandes maravilhas. E exatamente um princípio que fica aqui estabelecido para o meu e para o seu coração é de que a santidade, a separação, atrai a presença de Deus. E a presença de Deus gera as maravilhas que vêm de Deus. Santidade, presença, maravilhas. E aí, você achou maravilhoso esse conteúdo? Encerramos o capítulo 3 e vamos finalizar a porção de hoje com o capítulo 4. E a última porção de hoje, na verdade, é uma continuação, uma extensão dos fatos ocorridos na travessia do Jordão, ok? Por quê? Porque o Senhor ordena para que sejam escolhidos 12 homens, um de cada tribo, e que esses homens fossem até o meio do Rio Jordão, eles ainda com as águas divididas, e tirassem do meio do rio 12 pedras, uma representando cada uma das 12 tribos, e retirasse as pedras e levasse para o lugar aonde Israel faria o seu primeiro acampamento ao outro lado do Jordão. Então essa ordem é dada, um de cada tribo retira essas pedras, porque essas pedras serviriam de memorial e testemunho para as próximas gerações. Quando as próximas gerações deviam ser pedras grandes, queridos. Por quê? Porque diz que aqueles homens pegavam as pedras e colocaram sobre os seus ombros, então eram pedras pesadas e grandes. E essas pedras seriam posicionadas nessa terra, do outro lado do Jordão, para que futuras gerações questionassem, né? Que são aquelas 12 pedras ali estabelecidas, fincadas, colocadas aqui na terra? A gente sabe ali que mais adiante que é a terra de Gilgal. E ali seria dito, essas pedras, servem de memorial aos feitos que o Senhor fez, que fez Israel passar a seco o meio do Jordão. Isso é incrível. E curiosamente, após efetuado essa ordem dos 12, o Senhor pede também para que Josué, ele sozinho, ele separasse também 12 pedras e também as depositasse em Gilgal, ao lado leste de Jericó. Para quê? Para que também servisse de memorial. E indo já para o final desse capítulo, encerrando já, na verdade, o conteúdo de hoje, eu gostaria de ler o versículo 14, onde vemos Deus cumprindo mais uma promessa, agora sobre a vida de Josué. Eu quero ler e a gente vai refletir para finalizar. Naquele dia, o Senhor engrandeceu, que dia era esse? O dia da travessia do Jordão a seco. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo o Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. Ou seja, Deus é poderoso para utilizar situações muito adversas, como, por exemplo, uma travessia, um lugar. Imagina atravessar um exército inteiro, o trabalho que daria se não fosse a seco. Daria muito mais atraso, muito mais trabalho, muito mais dificuldade. Então ali é uma situação de adversidade. Mas Deus, ele pega essas situações adversas e barreiras e praticamente intransponíveis, como era mais atrás com Moisés no Mar Vermelho, a fim de que? De nos habilitar, nos posicionar a um lugar de governo e autoridade, irmãos. Então, talvez a grande dificuldade, luta, doença, escassez que você possa estar passando, essa adversidade pode servir para que, por meio da fé e da obediência à palavra do Senhor, você possa transicionar, ou seja, passar por cima dessa dificuldade e do outro lado estar habilitado, posicionado de tal forma que você vai ser reconhecido como uma pessoa que se move debaixo da mão poderosa de Deus, e isso vai fazer com que você seja habilitado a ter uma posição de liderança, de governo, de autoridade. Como foi dito ali, todo Israel respeitou Josué, assim como respeitaram Moisés, ok? Então receba essa palavra, essa chave espiritual na sua vida e seja alguém que transiciona e passa para outro lado das adversidades, ok? Eu profetizo isso na sua vida. Gostou do conteúdo? Se você gostou, então, por favor, curte, comenta, manda seu comentário e segue esse canal para que você possa receber vídeos diariamente da porção da Palavra de Deus.
Então eu quero deixar para vocês a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que certamente amanhã teremos muito mais. Shalom!